Olá pessoal, estamos de volta para mais um vídeo falando sobre a Bíblia. E o tema hoje que iremos discutir é bem conhecido. Nós vamos conversar sobre Isaías 45:7, texto famoso em que é falado que o Deus hebreu faz tanto bem quanto mal. E em cima desse texto, muitos cristãos também tentam desfazer essa ideia do mal presente no texto. Fazem mil e um malabarismo para desvencilhar o Deus hebreu da questão do mal presente no texto. Eles querem desconstruir a ideia de que o Deus hebreu é um Deus do mal. É um Deus que faz tanto bem quanto mal. Mas tudo por causa de uma má interpretação do texto, bem como da má intenção dos cristãos em querer esconder a real intenção do escritor quando o fez. Os cristãos, em sua grande maioria, eles não buscam a verdade, eles não querem saber da verdade. Eles querem enganar outros e outros tantos querem se manter enganados, querem nutrir essa mentira em que eles foram criados desde cedo em acreditar. Entendeu? Então, quando uma pessoa debate com um cristão, eu digo cristão é crente, protestante, católico, eles, principalmente não digo nem os católicos, os católicos são mais maleáveis e diria até que são mais racionais do que os crentes. E sobretudo os crentes evangélicos, pentecostais, né? Esses diria, são crentes brutos, ignorantes mesmo. Assim, entre esses os cristãos, nós temos os mais racionais, entre aspas, né? Porque a pessoa acreditar em contos como os que são passados pela Bíblia, ela passa a ser não racional, passa a ser irracional mesmo. Mas vamos dizer assim, os menos irracionais, pelo menos os que eu já dialoguei, já debati, assim, não que eu saia por aí marcando debates em canais, isso eu não faço. Primeiro porque isso não ia provar nada, nem para o cristão e nem para mim. Primeiro que o cristão não ia me convencer das mentiras dele. E segundo, e eu também não ia convencer o cristão daquilo que eu falo, porque ele não quer acreditar. O cristão não quer verdades. Você pode contar mil e um argumentos provando claramente que a Bíblia é uma mentira, é uma farsa, mas o cristão, aquele bruto, o ignorante, ele não vai querer saber das suas razões, dos seus argumentos que demonstram que a Bíblia é uma mentira. Então eu ir para um debate, discutir questões desse tipo com um cristão é perca de tempo meu, minha e dele. Porque ele não vai me convencer das mentiras dele. E eu, por mais que eu esteja certo, não vou convencê-lo de que ele está errado. O muito que eu faço quando vejo um comentário ali ou acolá de um cristão, vou lá, coloco o meu comentário. Se ele insistir, eu dou mais uns 3 ou 4 comentários e pronto. Não fico perdendo meu tempo em querer fazer com que a pessoa veja aquilo que eu consigo ver no texto. Perder tempo. E
Já recebi vários convites de cristãos querendo debater comigo. Mas isso eu não faço. Primeiro porque ele quer ir para uma plateia em que vai haver vários crentes, certo? Em que tudo que ele disser vai ser certo e o que eu disser vai estar errado. Então eu seria um idiota em querer participar de um debate com um crente, certo? Primeiro porque o crente não sabe interpretar texto. É uma das razões. Eu, uma pessoa que leu Gênesis e acha que ali é uma coisa real, uma pessoa que leu Gênesis e acha que aquilo é certo, a Bíblia diz que a lua tem luz própria, e achar que está certo, e fazer mil e um malabarismo para fazer com que a passagem tenha sentido. Eu vou debater com uma pessoa ignorante dessa? Uma pessoa que acredita que cobra fala, uma pessoa que acredita que as pessoas ouviam animais falando, uma cobra falando, um burro falando, e as pessoas não se davam conta desse fato e achar normal isso. Eu vou querer insistir em provar algo para uma pessoa dessa por horas e horas? Não vou. Eu me tornaria mais idiota do que ela em fazer isso. Por isso que eu abri o canal aqui para falar o que eu penso, o que eu vejo na Bíblia e o que ela mostra de fato. Os que quiserem entender, os que quiserem aprender e os que tiverem um pouco de racionalidade verão. Basta você pegar o que eu falo e comparar com as mentiras que eles falam em tentar responder as questões que eu trago. Só basta um pouco de racionalidade. Fazer simplesmente comparações. Compare o que é dito aqui com o que eles dizem. Pronto. E veja se tem sentido aquilo que eles falam. Abri também uma página no Facebook com esse mesmo objetivo. Já me chamaram, vários que já me chamaram, já me xingaram, já pintaram o sete, na tentativa de me provocar para eu ir para um debate. Aí dizem que eu sou covarde, que eu não sei de nada, esse negócio todo. Ou seja, começa a ofender a pessoa, em vez de atacar os argumentos da pessoa. Mas, como eu disse, crente não quer saber da verdade. Ele quer manter esse sistema de mentiras, levar outros para esse mesmo sistema e se manter enganado. Mas vamos lá. Eu faço bem e faço mal. Isso está descrito em Isaías 45:7. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, ou em outras passagens, eu, Jeová, faço todas estas coisas. Eu formo a luz e crio a escuridão. Eu faço a paz e trago a calamidade. Outras dizem, trago a guerra. Eu, Jeová, faço todas essas coisas. Essa é a tradução das Testemunhas de Jeová, a TNM, né? Eles têm três versões, se eu não me engano, né? Uma verde, lá uma verde, não me lembro o ano da verde. Tem uma da capa preta, parece que é 1986. Tem uma da capa cinza, que é de 2015. Tem uma outra agora que eles fizeram, revisando essa outra, parece que é chamada de Bíblia de Estudo, um negócio assim. Tem as Almeidas, né? Várias, né? Corrigida, atualizada, revisada. São várias Bíblias que podemos fazer uso delas e fazer as comparações necessárias. Então elas vão variando as passagens nesse texto de Isaías. Antes de entendermos em profundidade essa passagem de Isaías, é importante que antes nos atentamos, antes de entendermos em profundidade essa passagem, é importante que nos atentemos para a confusão frasal, nos atentemos para a construção frasal dessa passagem, ou seja, vermos como essa passagem foi construída. Até nisso é importante. Embora o texto original venha do hebraico, mas quando esse texto é trazido para a nossa língua, o português, ela tem uma forma toda de ser construída.
E toda a construção dela não significa dizer que o texto hebraico foi desconstruído, modificado, adulterado, como alguns tentam passar essa ideia. Não. A passagem de Isaías faz uso de uma língua, de uma figura de linguagem muito comum em texto de nossa língua. Os textos dos hebreus foram escritos com o uso de inúmeras figuras de linguagem. Podemos vê-las espalhadas por toda a sua extensão. Os textos do profeta Isaías são os que mais usam figuras de linguagem e estruturada muitas das vezes de forma poética. Os Salmos também nós vemos muitas figuras de linguagem, até porque o Salmo significa cântico, né? E nos cânticos nós usamos, numa canção nós vamos usar muitas figuras de linguagem. O uso dessa técnica, mas as figuras de linguagem quando são usadas no texto bíblico, ela é facilmente perceptível. Entendeu? O texto deixa muito claro quando é uma figura de linguagem. Assim como nós percebemos a figura de linguagem na nossa língua. Fácil nós percebemos. O uso dessa técnica literária não é exclusiva dos hebreus. Como já dito antes, mesmo em nossa língua, há a presença de diversas figuras de linguagem, entre as quais podemos citar a metáfora, o pleonasmo, a prosopopeia, o eufemismo, a antítese e várias outras. As figuras de linguagem buscam estruturar textos de uma forma mais elegante. Elas proporcionam aos textos um estilo. As passagens de Isaías 45:7, por exemplo, ela foi construída com o uso da figura de linguagem que acabamos de falar, a antítese. Mas o que seria, em especial, essa figura de linguagem, chamada de antítese? Bem, os escritores costumam usá-la quando querem pôr em paralelo termos ou palavras de sentido contrários ou opostos. A vida se opõe à morte. O bem se opõe ao mal. A guerra se opõe à paz. O branco se opõe ao negro ou ao preto ou à escuridão. A luz se opõe às trevas ou à escuridão e assim por diante. Vocês veem que nesses pares de palavras existe a ideia de oposição. Ideias opostas uma à outra. Quando usamos esses termos ou palavras de forma interligadas em uma estrutura frasal, dizemos que o texto apresenta a antítese. Entenderam? É de fácil constatação a antítese em Isaías, não é mesmo? Sabendo disso, fica muito fácil agora entendermos o que o escritor do livro de Isaías queria transmitir ao escrever essa passagem, que é tão mal interpretada por inúmeros crentes. Os crentes criam uma celeuma em torno dessa passagem, porque o escritor hebreu usou o termo mal. Dessa forma, ele deixou claro que quem causa o mal às pessoas é justamente quem os crentes acham que não poderia causar o mal, ou seja, Jeová. Daí essa briga, essa insistência em querer distorcer as ideias dos textos, quando os textos apontam que o Deus hebreu era um Deus mau. E o Deus hebreu era um Deus tal qual aqueles outros deuses pagãos eram. Na ideia dos povos, é claro. E Deus algum existe, nunca existiu. Mas o Deus hebreu era retratado da mesma forma que os cananeus retratavam os seus. Um Deus de guerra, matador, assassino, sanguinário, que roubava a terra de outros povos para dar aos seus povos de preferência. Está entendendo? Como nós estávamos falando da questão da antítese, vejam que, como eu falei, antíteses são termos que são dispostos e que são opostos. Veja que o texto fala luz
Jeová formava a luz e criava as trevas. Trevas e luz são palavras de sentidos opostos. Luz se opõe às trevas ou à claridade. Diz que Jeová cria a paz e cria o mal. São ideias opostas. Aqui nessa outra versão traz que ele cria a paz e traz a calamidade. Que ele cria a luz e cria também a escuridão. Ou seja, o texto de Isaías é uma antítese. Essa passagem de Isaías 45:7 foi construída com uma figura de linguagem chamada de antítese. Pois bem, quando usamos esses termos ou palavras de forma interligadas em uma estrutura frasal, dizemos que o texto apresenta a antítese. É de fácil constatação a antítese em Isaías, como acabei de mostrar para vocês, não é mesmo? Sabendo disso, fica muito mais fácil entendermos o que o escritor do livro de Isaías queria transmitir ao escrever essa passagem, que é tão mal interpretada por inúmeros crentes, como também já havia dito. Os crentes criam essa celeuma, essa discussão em cima da passagem, porque o escritor hebreu usou o termo mal e queria dizer o mal como nós o entendemos. Dessa forma, ele deixou claro que quem causa o mal às pessoas é justamente aquele que não poderia causar o mal, que é Jeová para os crentes. Para tentar sair desse bico de sinuca, porque como é que um Deus que eles acreditam ser bom, que só pode fazer o bem, como o próprio texto diz, né, que Jeová odeia o mal, que ele se afasta do mal, que na sua presença não existe o mal. Como ele pode ser assim e ele mesmo declarar em sua palavra que ele faz tanto o bem quanto o mal? É aí que surge o bico de sinuca para os crentes tentarem resolver isso aí, né? Eles tentam, mas infelizmente não conseguem. Conseguem convencer uns bobos, né? Pessoas bobas que não sabem interpretar texto e que caem nas ciladas e nas ilações ou falsos argumentos deles. Os crentes, na verdade, apelam para a ignorância daqueles que lhe dão atenção. Aí que se a pessoa é ignorante, cai na cantada deles. Eles utilizam da falácia da má tradução. Uma das artimanhas dos cristãos é essa, dizer que foi uma má tradução. E no hebraico não é bem assim não. No hebraico o sentido é outro. Eles sempre querem dar um ar de especialidade ao idioma hebraico. Tudo em busca de desmentir aquilo que o texto em nossa língua afirma. Agora, vejam, as traduções, não estou dizendo que as traduções são perfeitas. Lógico que não existe isso. Mas as traduções são feitas, não é feita por uma pessoa, mas por várias pessoas em especialidade de diferentes áreas. É na linguística, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém. Diz que foi feita por rabinos, judeus, por eruditos católicos, eruditos protestantes e diversas outras pessoas com especialidade em diferentes áreas, como em geografia, em história, e até mesmo em teologia. Ou seja, um conjunto de pessoas que se reúnem para traduzir uma obra e ainda assim cometem vários erros, comete diversos erros de traduções ainda. Veja se tem sentido a bobagem que esses crentes falam. Por exemplo, a tradução Almeida. Há diversas traduções na versão Almeida. É corrigida, é atualizada, é corrigida e revisada. São várias. E as pessoas cometeram os mesmos erros e outros erros. Aí não, mas é por isso que tem tantas traduções, porque houve erros. Sim, de fato, se houve uma correção, uma atualização, pode ter ocorrido algumas não erros, mas se poderia traduzir, dar uma tradução melhor. Está entendendo? Daí essas várias versões. Mas não significa dizer que eles pegaram, por exemplo, é para traduzir preto e colocaram branco. É para traduzir
morte e colocaram vida. Não é esse tipo de coisa que essas versões tenta corrigir ou tornar melhor. Não. São erros crassos como esse. É simplesmente buscar um melhor entendimento do texto. Embora eu diga também que muitas traduções, por estarem atreladas a religiões, buscam também esconder a verdade dos textos. Tanto que traduções mais recentes tentam esconder os traços animalescos, por ele dizer assim, do Deus hebreu. Você vai pegar traduções mais antigas e vai ver o grau de animosidade do texto que é passado para o Deus hebreu. E nas mais recentes eles usam de eufemismo, usam uma linguagem mais amena, para que a pessoa não perceba que o Deus hebreu era de fato um Deus como qualquer outro lá da época. Mas vamos lá ao que nós estávamos falando, da questão de Isaías 45:7. Vejam que Isaías aponta para coisas boas e coisas más. Jeová, ali em Isaías 45:7, fala que faz coisas boas e coisas más. Ele faz a luz, que é uma coisa boa, faz a paz, que é uma coisa boa, mas também tem coisas más que ele faz, como a guerra, a escuridão, entendendo? A luz e a paz são boas, são as coisas boas, enquanto que as trevas e o mal são as coisas más, e o texto diz que é Jeová que faz. As primeiras se opõem às segundas, e vice-versa. Mas talvez alguém poderia dizer, o oposto de paz é guerra e não... O oposto de paz é guerra e não mal, porque, como nós vimos lá o texto, fala que Jeová cria a luz e cria as trevas. Cria a paz e cria o mal. Mas não deveria ser paz e guerra? E não mal? A pessoa poderia alegar essa questão. Mas ocorre, porém, que não precisa haver essa estrita correspondência entre as palavras para dizermos que estamos diante do uso da figura de linguagem chamada antítese. Entendeu? O que vale é o significado semântico das palavras, a carga negativa ou positiva. Entendeu? Isso é tanto verdade que vamos ver o termo mal sendo traduzido de diversos modos em diferentes versões bíblicas. Vejam, há traduções que usam, por exemplo, em vez de mal, usa a expressão calamidade, usa infelicidade, usam maus tempos, usam os conflitos, usam a desgraça. Basta vocês pegarem várias traduções, vocês vão ver. Cada um vai falar, vai tirar o mal e vai colocar calamidade, felicidade, maus tempos, conflitos, desgraça e outras mais, e outros termos mais. Percebam que esses termos que acabei de citar têm carga semântica negativa. É algo que nos passa a ideia de ruim, tá entendendo? E opostas ao termo paz. As traduções abaixo nos dão a certeza do que estamos falando. Nelas é muito fácil percebermos o uso de ideias opostas e contrárias. Vejam. Isaías 45:7. Em uma outra versão. Formei a luz e criei as trevas. Ideias opostas. Busco a felicidade e suscito a infelicidade. Veja. Felicidade se opõe à infelicidade. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas. Eu formo a luz e crio as trevas. Luz se opõe a trevas. Eu promovo a paz e crio os conflitos. O que é paz e conflito? Conflito é o quê? Guerra. Está entendendo? Eu, Senhor, faço todas estas coisas. É isso. Isaías construiu essa passagem usando a figura de linguagem chamada antítese. Viram como é clara a relação de ideias opostas e negativas entre as palavras dispostas na passagem elaborada pelo escritor do livro de Isaías? E se Isaías fez uso da antítese, isso significa dizer que os crentes mentem descaradamente em seus argumentos falaciosos, pois a passagem de Isaías nos mostra que a ideia para o mal ali é algo que se opõe a algo bom que fora mencionado anteriormente para ela. Entenderam? Se Isaías usou bem e depois usou o mal, então o mal ali não pode ter outro sentido
a não ser o oposto do bem. Porque os crentes, muitos falam a bobagem, dizer que o mal ali não é o mal como nós entendemos, é um mal diferente. É um mal de julgamento de Jeová contra os perversos, esse negócio todo. Tudo mentira. A construção frasal é uma antítese, então as palavras se opõem umas às outras. Quer dizer, o que é que nós entendemos por bem? Está entendendo? O que é que você entende por bem? É isso que Jeová faz. Ele faz esse bem. E o que é que você entende por mal? Que se opõe ao bem? É isso. O mal que nós entendemos é a ausência do bem. Está entendendo? É aquilo que se opõe ao bem. Então, tudo que você faz, tudo que você vem a fazer, que venha se opor à ideia de bem, você está fazendo mal. E é essa ideia que uma antítese que foi usada por Isaías quer dizer quando diz que Jeová fez o bem e em seguida ele faz o mal. Ele faz o mal é algo que se opõe ao bem. Está entendendo? Não a palavra bem, que os crentes, como eu falei, eles tentam desconstruir a ideia de mal. Mas para desconstruir a ideia de mal, você também tem que desconstruir a ideia de bem. Então, o que é bem? Desculpem. O que é o bem que nós entendemos? É algo diferente? Não. Então, o mal que está lá não pode ser um diferente da ideia que ele se opõe, que é o bem. Entenderam? O mal é o mal ali mesmo. E o bem é o bem. A guerra é a guerra e a paz é a paz. O texto de Isaías, portanto, não aponta para o mal de sentido relativo, como os crentes apontam. Isso é mentira. É afirmar o contrário. Os crentes, quando dizem que o mal ali é um mal diferente. O mal presente no texto é simplesmente aquilo que qualquer pessoa comum de nossos dias, de nosso tempo, entende como sendo mal. Não é um mal diferente. É um mal no sentido de fazer mal mesmo. De causar ruína. De trazer algo mal para a pessoa. Os crentes dizem que o mal em Isaías se refere a uma calamidade no sentido de julgamento contra pessoas ímpias. Isso é mentira, isso não é verdade. Pelos argumentos que já apresentei. Só que quando entendemos o objetivo de quem faz o uso da figura de linguagem, denominada de antítese, vemos que isso não é verdade. A antítese se presta para relacionar ideias opostas. Logo, a palavra calamidade, que os crentes insistem em colocar no texto em substituição da palavra mal, com o intuito de amenizar o contexto, não resolve a encrenca dos crentes. Vês que o texto deixa claro que ainda que se use calamidade em vez de mal, sua estrutura se mantém intacta no sentido de que a calamidade é algo ruim que se opõe à paz. Está entendendo? Se a calamidade é usada como oposto de paz, então temos de entendermos que a ideia contida em calamidade é o de guerra. Em vez que a guerra, quando ocorre, sempre traz calamidades ou desgraça. Ou desgraças. Dentro da palavra calamidades, há uma mescla de ideias do tipo guerra, fome, miséria, morte, sofrimento e maldade. A palavra mal apresentada por Isaías simplesmente é algo ruim que é causado por Javé. Esse mal não tem nada a ver com o mal, entre aspas, no sentido de retribuir com calamidades que praticam o mal, como alguns cristãos afirmam ser o termo mal ali. Esse mal ou calamidade presente na antítese produzida por Isaías atinge a todos, independe de eles serem bons ou maus. Está entendendo mais esse ponto? O bem e o mal que nos apresenta Isaías não só atinge pessoas mais, atingem tanto os bons como os maus. E esse bem e esse mal que é produzido ou criado por Javé, atingem a todos esses. O que desmente a falácia dos crentes. Seria um mal de julgamento contra os ímpios. Mentira, não tem nada a ver. Se o mal em Isaías tivesse o sentido que os crentes querem dar, se isso fosse mesmo verdade, por que então só o termo calamidade deve ser entendido de forma diferente quando os termos paz e luz não? Entenderam? Eles só querem modificar lá o mal, mas não modifica a luz, as trevas anteriores que o texto fala.
Mas como o mal é algo negativo para alguém que diz que só faz o bem, aí eles querem modificar o mal, mas quer deixar o bem, quer deixar a treva, quer deixar a luz. Entenderam? A mentira, a desonestidade e também a ignorância e não sabem interpretar o texto dos cristãos. Se o Moisés tivesse o sentido que os crentes querem, como eu falei, em dar, se isso fosse mesmo verdade, por que então só o termo calamidade deve ser entendido de forma diferente? Porque eles colocam calamidade em vez de mal. Quando os termos paz e luz não. Por que calamidade ou mal deve ser entendido em sentido relativo e com relação a pessoas mais? Quando a paz e luz não se restringe apenas a determinadas pessoas, mas a todas em geral. Entenderam? A paz e a luz no texto é para todo mundo, é para todas. E por que só o mal ali só seria para os maus, um julgamento para os maus? Viram a mentirada que é dos cristãos quando tentam costurar o texto? Só vão passar vergonha. Porque o contexto, a ideia, um texto apresenta ideias. E tem também a sua construção. A construção diz muito do texto. E das ideias ali e das ideias que ele quer, que o texto quer passar. Aí muitos cristãos ou desconhecem, né, essas questões, muitos desconhecem essa questão, muitos outros são ignorantes porque querem ver verdades em um texto lendário, e muitos outros sabem a verdade, sabem que a Bíblia é uma lenda, e a Bíblia aponta mesmo que o Deus hebreu é um Deus mau, perverso, cruel, tanto quanto aqueles outros deuses pagãos, mas se manter essa mentira é lucrativo para eles, como é que eles vão desmentir isso? Né? Ninguém vai tirar um pão de sua boca, né? Da própria boca. Por que calendário mal deve ser entendido em sentido relativo e com relação às pessoas mais, quando paz e luz não? Quando paz e luz não se restringe apenas a determinadas pessoas, mas a todas em geral. É importante ainda esclarecer que a palavra em hebraico usada por Isaías é a palavra hebraica é essa aqui, ó. E suas várias variações. Aqui é o radical dela, palavra mal, e aqui são as variações para ela. Essa, esta e a própria, né? Aqui você vê que ela não tem essa letrazinha aqui ó, embaixo. Ó. Ela, aqui, o mal, presente que Isaías usou para construir aquele texto. Aqui é a palavra, é ligada a essa outra letra em hebraico. Aqui ela novamente, com vários sinais, 2 sinais aqui embaixo, aqui, e uma outra palavra, não, outra letra, né? Aqui, ou seja, aqui é o radical e as outras são variações. Vamos lá. Ruim ou como substantivo, ou seja, essa palavra aqui significa ruim como substantivo, ou mal como natural ou moral. Esse mal aí tem sentido aquele mal natural que nós entendemos ou algo moral, relativo à moral, tá entendendo? A partir de Ra, essa palavra se pronuncia como Ra. Tá entendendo? No hebraico. A partir de Ra, estragar, arruinar, afligir, quebrar, fazer mal. Ou seja, essa palavra aqui, Ra,
e é traduzido como mal, ela significa estragar, arruinar, afligir, quebrar, fazer mal. Ou seja, ela carrega na sua estrutura a ideia de algo negativo. Veja que você não encontra nada positivo nela. Estragar, arruinar, afligir, quebrar, fazer mal. A carga semântica da palavra ra, ela é negativa. E aqui, como eu falei, ali temos a raiz, significa estragar, arruinar, afligir, quebrar e fazer mal. A diversidade, significa também a diversidade, aflição, mal, substantivo, não é isso? Calamidade, angústia, o mal, dano, peso, dor, tristeza, angústia, miséria. Entenderam? A palavra que Isaías usou é uma palavra de carga negativa. Ela não reserva qualquer sentido positivo. É sempre uma carga negativa que ela dá ao texto quando ela é usada. E os cristãos vêm com história falar bobagem quando fala no hebraico. Não, foi uma tradução que a palavra quer dizer outra coisa e que o hebraico é uma língua especial, que tem sentidos diferenciados. Coisa de gente boba, né? Percebam que a raiz Ra e seus derivativos são sempre ligados a algo que tem efeitos negativos. O mal presente em Isaías refere-se a um mal moral ou natural daquele que o produz. Está entendendo? Essa palavra Ra também foi usada em Lamentações, cuja autoria é atribuída a Jeremias. Vejam, quem pode falar algo e fazer isso acontecer a menos que Jeová ordene? Da boca do Altíssimo não saem coisas más. Esse mas vem daquela palavra lá do hebraico, ra, junto com coisas boas. Essa tradução aqui diz que da boca do Altíssimo não saem coisas más, junto com coisas boas. Vamos ver que essa tradução está equivocada. Ela foi traduzida erroneamente. Eu digo erroneamente porque ela dá a entender que da boca de Jeová só pode sair uma coisa. Ou coisas más, ou coisas ruins. Como o Deus hebreu não faz coisas más, então o texto dá a entender que Jeová só faz coisas boas. Entenderam? Mas isso não é verdade. Por que não é verdade? Vamos ver. Porque uma pessoa que está viva deveria se queixar das consequências do seu pecado. Lamentações 3, 37 e 39. Essa é a versão da Testemunha de Jeová 2015 que eu grifei, o grifo é nosso, aqui, apresenta para essa passagem. A passagem acima foi traduzida de forma a dar a entender que Jeová não faz o bem juntamente com o mal. Os tradutores da tradução do Novo Mundo traduziram o texto para dar a entender que Jeová não faz coisas más. Só que não é essa a ideia do texto. O texto não quer dizer isso, que Jeová não faz coisas más, somente coisas boas. E você lê o texto, você presta atenção, é essa a ideia que o texto quer passar. Que Jeová não pode fazer coisas boas e coisas más ao mesmo tempo, só pode fazer uma coisa. E a coisa que ele faz é coisas boas. Só que isso não é verdade. Essa não é a ideia do texto, pelo que nós já discutimos. Essa tradução foi alterada. Alterar o sentido que o autor do livro queria transmitir originalmente. Está entendendo? Do mesmo modo como tentaram fazer com Isaías 45:7. Muitas traduções tentam modificar Isaías 45:7 para desvencilhar o Deus hebreu da questão do mal, que nós já discutimos, já mostramos que isso não é verdade. Mesmo nessa passagem de Lamentações, muitas traduções também tentam fazer a mesma coisa, porque existe a palavra
Malê, a famosa palavra Ra no hebraico, que como nós vimos, só tem carga negativa. Vamos comprovar isso através de comparações entre as diferentes versões. Ou seja, vamos comprovar que essa tradução aqui feita pela TNM, ela se equivocou, porque ela dá a entender só um sentido para as ações do Deus hebreu. Vamos lá. Acaso não é da boca do Altíssimo que sai o bem sai o mal e o bem? Veja que essa tradução deixa claro que da boca de Jeová sai tanto o bem quanto o mal. O que já muda o sentido que foi dado aqui por essa tradução das Testemunhas de Jeová. Olha. Aquela tradução que nós acabamos de ver, ela mostra que tanto o bem como o mal saem da boca do Altíssimo de Jeová. Só que aqui, essa aqui não diz isso. Da boca do Altíssimo não saem coisas más junto com coisas boas. Está entendendo? Eles querem excluir as coisas más saindo da boca do Deus Jeová. Ou seja, que Jeová só sai da boca de Jeová só coisas boas. Não pode sair coisas más da boca de Jeová. Só que isso não é verdade. Aí alguém pode dizer, não, mas a tradução dele, a tradução da Testemunha de Jeová poderia estar mais correta e esta aqui estaria estar menos correta. Não é da boca do Altíssimo que procedem males e bens. Veja que é um livro Lamentação. Essa aqui é de uma versão e essa aqui é de outra versão. Ambas dizem que tanto o bem quanto o mal saem da boca de Jeová. Já das traduções, já a TNM dá a entender que não saem essas duas coisas da boca de Jeová, só sai uma, ou seja, as coisas boas. Não é da boca do Altíssimo que vem tanto as desgraças como as bênçãos. Desgraças e bênçãos se têm sentidos opostos. Ou seja, estamos diante de uma antítese novamente. Está entendendo? Lamentações, também o escritor de Lamentações usou da antítese. Usou palavras opostas, sendo que estas agora, ambas são praticadas por Javé. É só o Senhor que socorre uns e fere outros. Porque haveríamos, então, nós, meros seres humanos, como somos, de murmurar e de nos lamentarmos quando somos castigados por causa dos nossos pecados? Veja, o texto diz que Jeová socorre uns e fere outros. Ou seja, faz o bem a uns e faz o mal a outros. Essa é a ideia do texto. Notaram que todas as outras traduções, ou todas as outras versões, dizem claramente que da parte de Jeová tanto vem o mal quanto o bem, como eu acabei de mostrar, mas aquela TNM mostra o contrário das outras traduções? Só a versão TNM, aparentemente, que não dá a entender isso. Por que digo aparentemente? Já falei, volto a repetir. Pois é isso, pessoal. Dê seu like, seu dislike, compartilhe, divulgue o canal, dê seu like, seu dislike se for o caso, aperte o sininho para receber novas notificações, se inscreva no canal se vocês gostarem das questões aqui tratadas. E no próximo vídeo nós continuamos com essa questão da antítese usada por Isaías. E Jeová faz tanto bem quanto mal. Até a próxima.